Mas eu quero entender um pouco dessa repercussão também lá nos Estados Unidos. Então vamos com o nosso correspondente no país, Eliseu Caetano. Conta pra gente, Eliseu, qual foi, digamos, o converseiro por aí? Bem-vindo, meu amigo. Salve, salve, Evandro Cini. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. E claro, feliz 4 anos, Jovem Pan. A gente não pode deixar de comemorar, né? Bom, essa é uma das principais notícias por aqui na manhã e também na tarde desta segunda-feira, Evandro. O encontro entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segue repercutindo bastante, não apenas entre os brasileiros, os correspondentes expatriados, mas até a imprensa internacional que segue interessada em saber como vai se desenrolar essa história que tem muitos meandros, não é verdade? A gente tem o tarifaço, a gente tem as relações comerciais, a gente tem as sanções da Lei Magnitsky, a gente tem todo um estranhamento diplomático, são muitos pontos a serem ali ajustados, costurados, para que uma relação, de fato, entre Estados Unidos e Brasil aconteça, pelo menos da forma que o governo brasileiro quer. Bom, o que a gente tem, de fato, nesse momento? Alguns encontros aconteceram e nós acompanhamos todos eles aqui na Jovem Pan, mas nada ficou decidido. Existe uma promessa de que um acordo saia. Agora, com relação a quando isso vai sair, também não sabemos. As bases, tampouco. Há muitas especulações de que o governo dos Estados Unidos teria colocado na mesa a questão dos minerais raros do Brasil. É óbvio, é algo fundamental para o futuro americano e ele não pretende abrir mão nem do tarifaço, nem de sanção de Lei Magnitsky contra ninguém, se não receber tudo aquilo que quer, todos os pedidos que foram colocados à mesa. Em contrapartida, para o governo do Brasil fechar qualquer tipo de acordo com o governo dos Estados Unidos, vai ter que abrir mão de muita coisa. Pelo menos é isso que se fala por aqui. Então, eu dei o exemplo dos minerais raros, mas tem toda a questão das tarifas. E aí eu entro num detalhe, Evandro. Por aqui já se fala o seguinte: os Estados Unidos não têm o menor interesse em retirar completamente as tarifas que foram aplicadas contra o Brasil no tarifaço. O que pode acontecer é uma diminuição em alguns itens. Agora, a retirada total, ou voltar a ser o que era antes, carta fora do baralho. Pelo menos é isso que se fala nos bastidores da capital americana, Washington DC. Com relação às sanções da Lei Magnitsky, Evandro, mesmíssima coisa. Donald Trump, que está ali colado com Marco Rubio e com seu secretário de Tesouro, Scott Bessent, não estaria interessado em colocar isso na mesa, exceto por uma troca muito gigante e que a gente ainda não tem informação. Agora, só para contextualizar essa minha última fala, Cine, agora há pouco, a bordo do Air Force One, o presidente Donald Trump falou, olha, foi questionado, né, por jornalistas se poderia se candidatar novamente a presidente dos Estados Unidos, o que a lei daqui diz que não, né? Sabe o que ele disse? Eu acho que o Marco Rubio seria um bom nome junto com o J.D. Vance. Então, para quem estava falando que ele provavelmente está brigado com o Marco Rubio, que Marco Rubio vai ter que ceder, né, aos desejos de Donald Trump numa retirada da Lei Magnitsky, a relação deles dois não aponta muito para isso não, viu? Para uma indicação desse tamanho, né, dessa magnitude. Agora, Eliseu Caetano, e na relação com a China? Trump também disse que está próximo de uma solução? Outra coisa que, como diz lá no meu Rio de Janeiro, lá a turma lá de Belford Roxo pode moiar essa situação com o Brasil, viu? Porque enquanto Estados Unidos negociam com o Brasil, Estados Unidos também negociam com a China. A história é a seguinte, vai haver um encontro, muito provavelmente até o final dessa semana, lá na Coreia do Sul, entre o presidente dos Estados Unidos e o homólogo chinês. Já há toda uma movimentação nos bastidores para que isso aconteça. Existem duas coisas nesse momento na mesa. A primeira é uma extensão do prazo do tarifaço. Lembra que a tarifa contra a China está em hold, eles estão segurando até o próximo dia 1º de novembro. Dia 1º de novembro, se não houver um acordo, vai para 157% as tarifas dos Estados Unidos contra a China. Pois então, quero estender isso, Evandro, por mais ou menos ali mais 90 dias, para que as diplomacias consigam respirar e ter tempo de negociar. Mas, enquanto isso, os seus presidentes também vão falar. Então, há uma possibilidade muito grande, porque é uma conversa agendada, não vai ser um pull aside, como foi a do presidente brasileiro com o do Trump. Lula, por exemplo, não tinha hora marcada, foi
no espaço que deu, no tempo que deu, tanto que só durou 45 minutos. Em 45 minutos não dá para conversar quase nada, na verdade. Olha a gente falando aqui pra caramba. Agora, com o chinês, não. Vai ter reunião e enquanto Trump e o homólogo chinês estarão juntos, os seus parceiros, né, mais próximos estarão em bilaterais. Né? Então, existe uma expectativa muito grande que talvez já nesse final de semana a gente traga novidades com relação a essa questão envolvendo China e tarifácio. Se vai ser estendido esse período para mais um tempo de negociação ou se a paz chegará finalmente entre as duas grandes e maiores nações do planeta. Cine. Muito obrigado, viu, Eliseu Caetano? Um abraço para você. Alangani, o fato de haver já uma negociação entre Estados Unidos e China e que pode levar a um resultado positivo também para ambos, influencia de alguma maneira os resultados que são buscados pelo Brasil? Porque a gente fala de relações que são muito interligadas. Estados Unidos, China, China-Brasil, Brasil-Estados Unidos e vice-versa. Olha, pode ser uma sinalização positiva, Evandro. Evidentemente que as motivações são bem diferentes e evidentemente que também o poder de barganha da China contra os Estados Unidos é muito maior do que o brasileiro contra os Estados Unidos. A China tem um grande capital que é a tal das terras raras. São aqueles minerais essenciais à indústria norte-americana e principalmente à indústria bélica. 70% da indústria bélica dos Estados Unidos dependem de minerais, desses minerais terras raras, né? Aqui no Brasil, a gente não tem esse poder de barganha e você não consegue construir reservas, né, de refinos de terras raras da noite para o dia, né? Demora tempo, polui muito, etc. Agora, pode ser uma sinalização importante no seguinte sentido, Evandro. Bom, os Estados Unidos, se a gente conseguir oferecer alguma coisa para eles, eles estão dispostos a também recuar em relação às tarifas. Então, pode ser aí trazer algum otimismo aqui para a gente. Tem um minutinho para você, ô Bruno Musa. Eu continuo achando que qualquer fala aqui não significa que algum caminho será tomado. Ele já falou muitas vezes que está perto de um acordo. Quantas vezes foram isso? Várias vezes. Foi tipo fiado só amanhã, né? E quando ele vai lá e impõe as tarifas mais altas, ele fala, eu adoro o Xi, eu adoro o povo chinês. É sempre a mesma retórica. Assim como ele fala com o Brasil, assim como ele fala com o Canadá. Então, a verdade é que eu acho que essas placas tectônicas, elas estão em choque de verdade. Em algum momento, elas têm que se alinhar, ou minimamente se alinhar, porque o mercado está proibitivo entre os dois. E a verdade é que um ali depende bastante do outro, né?